Meus irmãos, então essa é a segunda mensagem dessa série, chamada A Isca de Satanás. Eu vou fazer, só num slide aqui, relembrar você de algo que nós falamos na semana passada. A mensagem da semana passada ainda não está no YouTube, mas se Deus quiser, essa semana você já vai encontrar lá a mensagem da semana passada e também dessa semana, ok? De hoje, no caso, você já vai ver as duas. Mas, para você que não acompanhou semana passada, domingo passado, nós falamos nesse texto de Lucas 17, onde Jesus está conversando com os seus discípulos, já no final ali do ministério, e a primeira frase que ele disse é que é inevitável que venha escândalos. E eu mostrei para vocês, que essa palavrinha, escândalos, é uma palavra no grego, escandalon, que significa parte da armadilha na qual a isca é presa. E Jesus, quando desenvolve em Lucas, no capítulo 17, ele vai falar sobre perdão. Os próximos versículos, aí o 2, 3, o 4, ele fala sobre a necessidade do perdão, e a resposta dos discípulos diante dessa afirmação de Jesus é: Senhor, aumenta-nos a fé. O que o Senhor está falando é algo difícil. O que o Senhor está falando é algo que necessita de fé. E os discípulos falam isso: Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus está falando exatamente da necessidade da gente lidar com esse tema das ofensas, porque é inevitável que elas venham. É inevitável que eu e você tenhamos situações em que a gente se sinta ofendido, onde a gente se sinta escandalizado. Você vai passar por situações assim no seu ambiente de trabalho, você vai passar por situações assim na sua família, e você vai passar por situações assim dentro da igreja, pessoas que você confia, pessoas que você ama, pessoas que você tem uma admiração, um respeito, elas vão ofender você, elas podem ofender você, e cabe a você responder de uma forma carnal ou de uma forma espiritual. Se você responder de uma forma carnal, provavelmente você vai morder a isca e você vai alimentar essa ofensa. E quantos de nós mudamos de igreja, pulamos de igreja em igreja, porque nos sentimos ofendidos com um irmão, com um pastor ou com alguém que nos chateou, e a gente procura um outro lugar sem resolver os problemas que nós deixamos para trás. Quantas ofensas não tratadas existem no seu currículo? Pessoas que você deletou da sua vida, pessoas que você deletou do seu convívio e que você preferiu colocar a sujeira por debaixo do tapete, dizendo que eu não tenho nada contra, mas desde que ela esteja longe de mim. E a gente se engana, e nós falamos muito sobre isso semana passada, o quanto isso traz engano. E quando nós caminhamos debaixo de engano, achamos que está tudo bem, mas na verdade nós caímos na arapuca de Satanás. E quando nós estamos presos nessa armadilha, nós estamos num cativeiro. A nossa vida espiritual não anda, a nossa relação com os irmãos não desenvolve. Nós, como já falamos, levantamos fortalezas no nosso coração, não conseguimos nos relacionar bem com pessoas ao nosso redor, e quando a gente vai ver, nós estamos ofendendo outros, porque na verdade é a resposta com a ofensa mal resolvida dentro de nós. Mas tudo isso nós já falamos semana passada, com muitos detalhes, e eu convido você a assistir, caso ainda não tenha assistido. Essa semana, quem está fazendo a devocional aí certinho, com certeza está entendendo bem, porque a gente tem mastigado bastante todos esses princípios ali nas nossas devocionais. Hoje, nós vamos falar de algo que o autor coloca no livro, onde ele separa dois tipos de pessoas em relação às ofensas. Aquelas que realmente foram ofendidas, aquelas que realmente foram injustiçadas e aquelas que acham que foram injustiçadas, mas na verdade não foram. Então, de fato, existem pessoas que foram injustiçadas, foram ofendidas. Elas têm razão em se sentir ofendidas. Essa razão, na verdade, é por causa do motivo. Mas, como nós vamos aprender, mesmo tendo essa razão, ela não deve permanecer debaixo da ofensa. A ofensa é inevitável, mas a forma como eu respondo a ela vai determinar o meu futuro. Eu posso escolher permanecer desenvolvendo e alimentando ela no meu coração, ou eu posso, por causa da verdade, do princípio do Evangelho, da ação do Espírito Santo na minha vida, me ver livre dela no meu coração. Mas existem aquelas que acham que são injustiçadas, Aquelas que muitas vezes são envolvidas em boatos, em fofocas,
alguma coisa que se diz a respeito de alguém e você acaba tomando as dores. Já viu isso acontecer? Algo que você nem tem exatamente certeza, mas porque alguém falou, alguém disse, você traz aquilo como verdade e começa a desenvolver aquilo no seu coração. Nós precisamos tomar muito cuidado com uma coisa chamada fofoca. Nós precisamos tomar muito cuidado em falar e julgar outras pessoas, as intenções de outras pessoas, tentar saber o que está passando na cabeça delas, e quando nós começamos a julgar as intenções e não as ações, nós estamos cometendo um grave erro. E tem um texto, só para fazer um parênteses aqui, porque hoje nós vamos falar mais sobre o número 1 ali, mas tem um texto em Provérbios 6, está aqui na frente, só anota se você quiser, e me acompanha aqui para a gente ir mais rápido. Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então olha só, 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª não só aborrece, ele abomina. Vamos ver o que são essas 7 coisas. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, que o Senhor abomina, é o que semeia contenda entre os irmãos. Eu sei que para muitos cristãos e para boa maioria, para boa parte, para a maioria não, para boa parte dos evangélicos, eles acham que o que o Senhor abomina é a homossexualidade, né, e outras coisas mais. Não estou dizendo que isso é correto, ok? Mas nós estamos percebendo aqui que aquilo que o Senhor abomina tem a ver com contenda, tem a ver com briga, tem a ver com desentendimento, tem a ver com irmãos que ficam alimentando isso, e falando uns dos outros, e falando sobre situações, alimentando isso para um irmão. Oh, você viu o que o fulano fez? Você viu o que aconteceu? Você viu o que a outra falou? Você viu o que o pastor disse? Você viu como a líder agiu? E fica alimentando essas coisas. Nós precisamos tomar muito cuidado. E quantas vezes nós entramos na arapuca de Satanás, na armadilha, e mordemos a isca, porque caímos exatamente nesse tipo de conversa. Caímos exatamente nesse tipo de comportamento. E nós precisamos entender, querido, o quanto o Senhor abomina esse tipo de coisa. O quanto a Bíblia fala sobre a maledicência, sobre a murmuração, sobre a reclamação. E quando nós reclamamos, nós estamos dizendo abertamente, talvez não com palavras, mas com a nossa atitude, que nós não confiamos em Deus. Nós dizemos em outras palavras para Deus que, olha, Senhor, desculpa, eu não confio na sua vontade. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. E a gente começa a reclamar. E reclama do governo, e reclama da sociedade, e reclama da igreja, e reclama da vizinhança, e reclama do irmão, e reclama da irmã, e a gente vai se alimentando dessas coisas. Então, tomem cuidado. No decorrer dessa série, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre pessoas que acham que foram injustiçadas, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre pessoas que realmente foram magoadas, realmente foram injustiçadas, realmente foram ofendidas em algum momento da vida delas. Mas fica a pergunta: se você foi realmente ofendido ou injustiçado, você tem direito de ficar ofendido? Como eu falei para vocês, quando a gente fala sobre isso, talvez a gente vai dizer assim: puxa, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas, eu tenho o direito de deletar pessoas da minha vida, de excluir pessoas que me ofenderam, de cancelar amizades que eu tinha. E a gente vive na era do cancelamento, não é verdade? Você vai conversar com alguém no WhatsApp, direto acontece comigo isso, com um pastor. Eu estou lá no WhatsApp e eu falo: vou mandar mensagem para o irmão. Aí eu vejo que a mensagem não chega para ele. Eu vejo que eu não vejo mais a foto do irmão. Aí eu falo: tem uma coisa estranha. Aí eu vou ver no Google, como saber se alguém te bloqueou no WhatsApp? Aí eu falo: poxa, essa pessoa me bloqueou, que chato. E aí você vai saber que eu fui cancelado da vida dela, né? A gente vive assim, não é verdade? Com um clique a gente tira pessoas da vida da gente. Com um clique a gente exclui do Facebook. Com um clique a gente bloqueia no Instagram, não é assim? O problema é quando a gente leva isso para a vida.
e a gente descarta os relacionamentos, a gente trata as pessoas de uma forma utilitarista. Se ela me beneficia de alguma forma, eu desenvolvo uma relação com ela. A partir do momento em que ela não me traz algo positivo mais, eu amasso e descarto. Meus irmãos, não existe nada mais contrário à palavra do Senhor do que isso. E nós precisamos ser a contracultura. Nós precisamos entender que o Evangelho nos leva para um local, para uma direção absolutamente diferente. A palavra do Senhor nos fala sobre caminhar a segunda milha, sobre oferecer a outra face, sobre perdoar, sobre buscar restauração. Então, é claro que se você for no sentido literal dessa pergunta, você vai dizer, não, eu tenho direito. Sim, você tem, querido. Mas eu quero mostrar para você que, na verdade, quando você usufrui desse direito, entre aspas, de morder essa isca e ter a atitude que você quiser, e Deus é tão justo, né, que Ele te dá esse livre-arbítrio, e se você escolher ir para o inferno, Ele vai deixar você ir para o inferno, querido. Porque a sua escolha é resultado das suas ações. Você está escolhendo tomar essa decisão. Você escolhe não perdoar. Você escolhe não restaurar relacionamentos. Você escolhe continuar com lista de pessoas que você não fala mais. Ou debaixo de engano, achando que está tudo bem, que você fez a sua parte, mas na verdade você sabe que não está nada resolvido. E nós precisamos entender que se nós queremos levar esse evangelho a sério, nós não temos o direito. O Evangelho nos leva para uma direção absolutamente contrária, e eu não posso permanecer no lugar da ofensa, porque esse é o lugar onde Satanás nos aprisiona. E eu quero mostrar para você essa verdade, com base na história desse jovem aí, ó. Achei uma foto dele no Google, a foto do José, filho de Jacó, o José do Egito. Bonitão ele, né? Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 48, você vai ler. Talvez você já conheça a história desse jovem chamado José. Quem era o José? Ele era o 11º filho de Jacó. Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. E nós vamos perceber, lendo a história desse jovem, que ele era desprezado pelos seus irmãos mais velhos, porque seu pai, Jacó, o favorecia e o presenteara com uma túnica de várias cores. O pai tinha uma preferência por esse filho chamado José, e isso enchia o coração dos irmãos mais velhos de ciúmes. E, na verdade, os irmãos acabam mordendo essa isca, a isca da ofensa. E eles começam a ficar cada vez mais ofendidos, porque o pai presenteara José com uma túnica, e eles ficam ofendidos. Mas a coisa piorou depois de 2 sonhos que José teve. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas o primeiro desses sonhos, José tem uma visão em que os irmãos estão se prostrando diante dele. E ele, animado, depois que recebe esse sonho, vai contar o sonho para a família. E vai dizer, olha, um dia vocês vão se curvar diante de mim. Não sou eu que estou falando, foi um sonho que eu recebi do Senhor. E os irmãos que já eram enciumados, já estavam se sentindo ofendidos pela predileção do pai em relação a José, depois que recebem isso, acabam ficando mais mordidos, mais ofendidos. O quê? Esse menino está dizendo que um dia eu vou me curvar diante dele. E aqueles outros 10 irmãos começam a, entre eles, falar mal. Começam entre eles dizer, olha o sonhador, olha como ele é altivo, olha como ele é orgulhoso, olha como ele acha que um dia a gente vai se prostrar. E eles foram alimentando, eles morderam a isca. Eles começaram a alimentar essa ofensa no coração deles. Até que um dia, esse jovem José teve um outro sonho. E nesse outro sonho ele vê o sol, a lua e 11 estrelas, representando seu pai, sua mãe e seus irmãos se curvando diante dele. E não apenas agora os irmãos, mas ele vai dizer um dia, meu pai, minha mãe e meus irmãos vão se prostrar diante de mim. E ele talvez conta aquele sonho muito animado, muito feliz, e até o pai fica estranho aquele negócio. Como assim? Né? Até eu vou me curvar diante de você? Não faz sentido, mas aquilo só alimentava no coração daqueles irmãos essa ofensa. Eles mordem em cheio a isca de Satanás. E eu falei para vocês na semana passada que a ofensa ela tem um caminho. Talvez alguns vão lembrar,
e eu vou mostrar para vocês agora. E esse caminho é que começa com uma ofensa, você morde, algo começa pequeno. Uma palavra que o seu chefe disse para você, ou alguém que te excluiu, ou alguém que te ignorou, o pastor que não cumprimentou você no final do culto, ou alguma coisa que você não entendeu bem, você achou que foi para você, mas não tinha nada a ver com você, e você alimenta aquilo, e isso vai trazer a traição, e o próximo passo é o ódio. E nós falamos que o ódio é a ausência de amor. É quando a pessoa, você não está nem aí para ela. Você não desenvolve amor. Você não desenvolve mais um desejo de ver aquela pessoa crescendo. Você simplesmente deleta ela do seu coração. E meus irmãos, esse é o ponto. Porque tantas vezes nós falamos assim, não, se eu não conversar mais com essa pessoa, se essa pessoa ficar lá na casa dela, se ela mudar para outro país, para outro estado, para outra cidade, e eu não ver mais ela na minha frente, é tudo que eu quero e está tudo bem. É só não me encontrar mais com ela e está tudo certo. Na verdade, você mordeu essa isca da ofensa. E na verdade, isso tem desenvolvido no seu coração. Traição é quando você escolhe você em primeiro lugar, em detrimento da pessoa. E o ódio é essa indiferença. Muitas vezes o ódio é manifestado nesse, sabe, não está nem aí. E queridos, isso é muito sério. Nós fazemos isso, se não tomarmos cuidado, com pessoas até próximas de nós, da família. E quantos se reuniam no final do ano com familiares, e depois de uma discussão, depois de uma ofensa, depois de uma briga boba, sabe aquele negócio que começou assim, por causa de um copo, por causa de um prato, por causa de uma sobremesa, 10 anos sem se reunir agora, não vou mais lá, eu não quero saber, foi ele que começou, não tenho nada com, entende, queridos? Não, eu não desejo mal, gente, quanto eu ouço isso, pessoas, eu não desejo mal para as pessoas, não, eu não desejo mal, aliás, eu quero que ela vá até bem. Mas, na verdade, a pessoa mordeu a isca da ofensa. E aquilo está crescendo no coração dela. E o quanto isso é sério, querido, o quanto isso é grave. Eu coloquei algumas fotinhas para vocês verem. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí, por favor, em Gênesis, no capítulo 37. Abra comigo para você me acompanhar, por favor, nessa leitura. Gênesis 37. E quando a gente fala assim que nós queremos a pessoa distante, e a gente não quer nem ver a pessoa mais, na verdade, a gente caminha debaixo de engano, porque essa pessoa fica cada vez mais perto da gente. A gente não consegue esquecer aquela situação, a gente lembra a todo momento daquilo que aconteceu, você lembra direto do que ela falou para você, como você reagiu. Se eu tivesse dito isso, se eu tivesse feito aquilo, e por mais que você ache que está longe da pessoa, você está mais perto do que imagina. Você não consegue tirar ela da sua mente. Aqui no começo do capítulo vai falar desses sonhos que eu falei para vocês que José teve. E olha só como aqueles irmãos alimentaram tanto essa ofensa, alimentaram tanto esse ódio e a traição. Isso foi crescendo no coração deles. E olha o que diz no verso de número 18. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Meus irmãos, eram uns irmãos de sangue. Aliás, os patriarcas de Israel, já parou para pensar nisso? Das 12 tribos de Israel, são esses caras aqui. São os caras que olharam para o irmão e disseram, vamos matá-lo. E vamos mentir para o nosso pai. Vamos inventar alguma coisa aqui, mas vamos matar. E aí tem uma interferência ali, Rubem interfere. Vamos comigo agora para o verso de número 23. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. O agarraram e o jogaram na cisterna vazia, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse aos seus irmãos,
O que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é o nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Talvez você já tenha ouvido essa história, mas eu gostaria que você se colocasse no lugar desse jovem José. Um jovem com sonhos que Deus estava colocando no coração dele, de um futuro brilhante. Ele era filho de um pai rico, com um futuro muito promissor. E um dia o pai pede para ele ir até os irmãos que estavam cuidando do rebanho no campo, e ele vai obedecendo ao pai. E naquele momento os irmãos tramam essa traição contra ele. E no final das contas não o matam. E eles dizem: olha, se a gente matar, que lucro a gente vai ter? Vamos pelo menos não só desfazer dele, mas ganhar dinheiro em cima dele. E eles vendem o irmão. E quando eles vendem o irmão, é como se esse jovem realmente estivesse morto, porque ele tinha perdido tudo. Eu quero que você se coloque nessa noite no lugar de José. Se esse menino, se esse jovem aqui, com um futuro promissor pela frente, tinha ou não direito de ficar ofendido? Tiraram dele a herança, tiraram dele o nome, tiraram dele a oportunidade de ver seus sonhos se realizarem, sonhos que Deus havia colocado no coração dele. E ele não foi traído por um inimigo, por um ladrão, ele foi traído pelos próprios irmãos, ele foi traído pela própria família, e agora ele teria que morrer escravo, e seus filhos sem nome, se tivesse, morreriam escravos também. E eu encontrei uma imagem na internet, deles levando ali para o Egito, e algo que o autor do livro diz é o seguinte: era ruim nascer escravo, mas era indescritivelmente pior nascer herdeiro de riquezas, e com um grande futuro pela frente, para depois ter tudo isso arrancado de suas mãos. Teria sido mais fácil se José jamais tivesse conhecido sua origem. Era como se ele fosse um morto-vivo. Meus irmãos, será que esse rapaz teria direito de ficar ofendido? Responde para você. Será que no caminho para o Egito ele ficou pensando, ouvindo ele lá na cisterna, ouvindo a conversa dos irmãos, tramando por matá-lo, e não só matá-lo, ganhar dinheiro ainda em cima da venda dele, e talvez no coração dele tramando planos de vingança? Eu vou jurar algo para mim mesmo, eu vou me ver livre, eu vou matar cada um deles. Imagina esse menino alimentando, se ele morde a isca, se ele morde essa ofensa, o quanto ele poderia desenvolver isso no coração dele, e agora a partir de então, se tornar um jovem amargo, que ofende outros, que só quer vingança. Mas nós vamos ver o destino desse jovem, e como ele age diante da ofensa, e a forma que eu e você precisamos lidar. Porque, queridos, muitos de nós estão caminhando sob cativeiro, escravos de Satanás, porque a nossa vida com Deus não flui como fluía antes. A nossa vida com os irmãos não flui porque a gente não confia mais nos irmãos. Nós levantamos defesas, fortalezas do nosso coração, porque a gente não vai se entregar novamente, porque a gente não quer ser traído de novo. A gente não quer ser ofendido de novo. Então você não participa mais de um ministério na igreja porque um dia você foi machucado. Você não vai na casa de um parente seu porque um dia você foi ferido. Você não conversa mais com essas pessoas porque um dia elas te machucaram. Na verdade, você está caminhando sob cativeiro. E é sobre isso que a gente precisa perceber, meus irmãos. Não é normal cancelar pessoas. Não é normal alimentar a ofensa. Essa é mentira de Satanás. Ele quer que você acredite que você é mais forte quando você se vinga, que você é mais forte quando você alimenta o rancor, o ódio, e quando você consegue dar o troco. É isso que a sociedade diz para nós, sim ou não? Se fizeram isso com você, faz pior. Se gritaram com você, grita pior. Se pisarem em você, faz pior com essa pessoa. E a gente não percebe que nós somos esse que está ainda em cativeiro.
Satanás levando a gente para cativeiro. E nossa vida não tem alegria mais. A gente perdeu a alegria na família, no casamento, na igreja, na comunidade. A gente está cabreiro, porque a todo momento a gente está com medo de ser ofendido de novo. E meus irmãos, as ofensas são inevitáveis, como Jesus nos mostrou, Lucas capítulo 17, verso 1. Agora a resposta é como eu e você vamos agir diante dessa ofensa. Aqui está José indo para o Egito, para o cativeiro. E sabe quanto tempo esse jovem fica ali? 10 anos. 10 anos com essa oportunidade de alimentar isso no coração. Um plano de vingança. Ele teve bastante tempo para pensar, sim ou não? Em como os irmãos dele estavam bem. O quanto os irmãos estavam usufruindo da presença do pai, do dinheiro, da riqueza do pai, do nome da família. E ele estava ali. E o quanto ele poderia ter alimentado isso durante 10 anos no coração dele. Mas José não morde essa isca. Por mais tentador que fosse ele morder aquela isca, ele permanece fiel a Deus. Ele permanece firme. O texto, a história nos conta que ele começa a ganhar o favor das pessoas, o respeito das pessoas. Ele é colocado para trabalhar com aquele pelo qual ele foi vendido. E ele sobe de posto em posto, até ser colocado na casa de Potifar. E talvez José comece a perceber que a sorte começou a mudar, que a situação começou a ficar um pouco diferente. Depois de 10 anos, agora ele está trabalhando na casa de Potifar. Mas talvez você conheça a história e sabe que a esposa de Potifar tem um desejo de adultério com esse jovem José. E ele, mais uma vez, é fiel ao Deus dele. É fiel ao Deus que ele poderia ter questionado. Poderia ter questionado, porque o Deus que deu sonhos a ele foi o Deus que o colocou numa prisão. Se ele fosse pensar, por que eu contei os sonhos? Se eu não tivesse contado os sonhos para os meus irmãos, eu poderia estar na casa do meu pai. Se Deus não tivesse me dado esses sonhos, nada disso teria acontecido. E quantas vezes nós também nos colocamos nesse lugar, né, queridos? De culpar Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Se a minha esposa tivesse agido diferente, isso não teria acontecido comigo. Se o meu patrão tivesse falado diferente, a minha situação estaria totalmente diferente. Mas esse jovem estava ali, e mais uma vez, mesmo quando tudo dizia o contrário, ele permanece fiel. A mulher tenta agarrar ele, e ele foge. Eu não posso pecar contra o meu Deus. O texto diz que a túnica, mais uma vez a túnica do José, fica na mão daquela mulher. E aquela mulher contrariada começa a gritar, estupro, estupro, e acusa aquele jovem de estupro. Depois de 10 anos preso, ele chega na casa de Potifar. As coisas começaram a ir bem. Agora ele é acusado de estupro pela mulher de Potifar, que era um dos chefes, um chefe da guarda no Egito. Sabe o que acontece? Ele é preso novamente. Agora ele era um preso de Faraó. Essas celas cavadas eram debaixo da superfície, ou poços, destituídas de luz e de calor. As condições variavam de rudimentares e desumanas. Os prisioneiros eram colocados ali para apodrecerem, enquanto sobreviviam de pão e água da aflição, como diz 1 Reis 20, 27. Eles recebiam apenas o alimento suficiente para sobreviverem, a fim de poderem sofrer. De acordo com o Salmo 105, verso 18, os pés de José estavam feridos pelas cadeias e ele havia sido colocado em ferros. Ele foi colocado naquela masmorra para morrer. Quanto tempo durou isso, queridos? 2 anos. Ele é fiel, ele recebe sonhos, ele conta como Deus havia falado a ele, mas ele é vendido pelos irmãos, ele é traído pelos irmãos. Ele é um morto-vivo, 10 anos preso. Deus o abençoa, ele vai para a casa de Potifar e agora, honrando a Deus,
ele é acusado de estupro, ele volta, acusado de estupro, para uma prisão. Nesse nível, uma prisão ainda pior. Meus irmãos, você acha que esse homem tem direito de ficar ofendido, sim ou não? Será que esse homem tem direito de questionar Deus? Questionar os irmãos, questionar a família, questionar a vida, questionar tudo? Se alguém, poderia ter esse direito, esse José seria um bom exemplo de alguém realmente ofendido. Realmente motivos ele teve, mas o comportamento dele, queridos, nos mostra que nós precisamos agir diferente. É fácil culpar os outros pelos problemas que você tem e imaginar como você estaria melhor se não fosse todas as pessoas ao seu redor. Você sabe que a sua decepção e dor são culpa dessas pessoas. É mais fácil para a gente sentar e lamentar. O meu marido. Se o meu marido fosse diferente, se o meu marido não bebesse, se o meu marido não fumasse, se o meu marido fosse mais amoroso, se a minha esposa fizesse isso, se o meu patrão me desse um salário melhor, se o meu patrão não tivesse falado isso para mim, se os meus filhos não tivessem dito isso para mim, se o pastor não tivesse feito isso, meu ministério seria outro. Se o meu líder tivesse reconhecido o que eu fiz, eu teria um outro... E, queridos, esse é um lugar onde a gente só está alimentando a ofensa, onde a gente morde com gosto essa isca de Satanás, onde a gente não percebe o quanto nós estamos cativos, que nós estamos sendo aprisionados por essas lembranças e o quanto isso nos faz mal. Mas aquele homem, querido, mesmo sofrendo, e tendo todas essas circunstâncias adversas na vida dele, ele pôde viver essa verdade aqui. Quero mostrar para você que absolutamente nenhum homem, nenhuma mulher, criança ou demônio pode jamais nos tirar da vontade de Deus. Ninguém, a não ser Deus, tem o destino nas mãos. Ninguém, a não ser Deus, tem o seu destino, tem o meu destino nas mãos. Nada pode nos tirar da vontade de Deus ou do propósito de Deus, a não ser a gente. Se esse homem agora começa a alimentar o rancor, o ódio e a ofensa, ele sim vai determinar o futuro, porque agora ele vai perder as oportunidades, ele vai tratar as pessoas também de forma cruel, ofendendo, querendo se vingar, querendo fazer mais do que fizeram por ele mesmo. Mas a gente precisa entender, querido, que nada muda os planos e a vontade de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente às vezes olha e acha que os irmãos pegaram Deus desprevenido, E aí a gente precisa fazer esse exercício, de criatividade. Imaginar Deus, virando para os anjos, talvez para Jesus, dizendo assim: Jesus, nossa, os irmãos venderam José, o que a gente vai fazer agora? A gente tinha um plano para o José e agora os irmãos venderam ele, o que a gente vai fazer? Você concorda comigo que Deus já sabia? Que Deus já tinha isso em mente? Que Deus já tinha traçado um plano, um projeto e sabia exatamente o que ia acontecer com esse jovem? E ele tinha um projeto, ele tinha um plano. Agora, se esse jovem tira os olhos da ação de Deus e começa a olhar para a ação dos homens, ele perde totalmente e arruina o destino dele. E quantas vezes nós fazemos isso, queridos? Quantas vezes nós tiramos os olhos daquilo que Deus está fazendo e colocamos os olhos no contexto, nas pessoas? Alguém que te feriu, alguém que te magoou, uma porta que se fechou injustamente para você. Mas, meus irmãos, Deus não é pego desprevenido. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono do nosso destino. E é por isso que a gente não deve morder a isca de Satanás. Porque essas situações, meus irmãos, na nossa vida, são instrumentos de Deus para nos lapidar e nos tornar mais parecidos com Ele. Agora, se eu mordo a ofensa, se eu deixo ser aprisionado, eu sim, vou ser um instrumento para me tirar da vontade de Deus. Aí eu faço escolhas que vão me levar para longe da vontade de Deus. E essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Deus está no controle? Essa situação que você está vivendo, você consegue enxergar a ação de Deus e o quanto você precisa deixar o seu orgulho de lado, deixar a sua arrogância de lado e fazer aquilo que você não quer fazer, mas confiando que Deus sabe
o que Ele está trabalhando no seu coração. Me dói, querido, já falei isso para vocês aqui como pastor, o quanto isso é desgastante, não é? Saber de contendas, brigas entre irmãos, pessoas que mudam de igreja, pessoas que não se falam, não é? Pessoas que, se um vem por aqui, o outro quer ir por lá, que não se relacionam. E é mais triste ainda a gente normalizar esse tipo de coisa. A gente achar que isso é normal. Eu não vou para o ministério de louvor enquanto líder for tal pessoa. Eu não vou para o ministério infantil enquanto líder for tal pessoa. E tem uns que eu não volto para a igreja enquanto o pastor for tal pessoa. E quantos até, hoje talvez menos, né? Mas quantos, eu tenho 37 anos de metodista, meus pais muito mais, né? Quantas vezes vocês já viram isso, né? Ligar para bispo. Ô bispo, o pastor aqui não tá legal não. Você pode trocar ele, fazendo um favor? Você pode trocar pastor aqui? Porque não tá legal não. Ele não tá fazendo o que a gente quer. Ele tá pregando uns negócios que é chato. E ele tá inventando uns negócios de célula aqui, grupo pequeno, e agora é só isso que ele fala. E eu não quero fazer nada disso. Tem como se tirar ele? E, queridos, a gente precisa perceber quanto o nosso orgulho nos atrapalha, o quanto o orgulho nos prende à ofensa. E a gente, eu não vou pedir perdão, eu não errei, ele que me procure, ela que me procure, eu não vou procurar. E para mim está tudo bem, eu não desejo mal para a pessoa, se ela não vem na igreja, azar o dela. Ela é dona das atitudes dela. Se ela não vem na igreja, eu não estou nem aí. Se ela ir para o inferno, é ela que escolheu. E meus irmãos, a gente desenvolve uma espiritualidade achando que são coisas normais. Atitudes normais, eu quero dizer para você, não são. E nós estamos olhando para um jovem que tinha tudo para ser um rebelde, para ser alguém que tacava o terror. Quer saber então? Vocês vão me prender de novo? 12 anos preso. E meus irmãos, eu até fiz uma brincadeira aqui, né? Será que as coisas podiam piorar? Se você conhece a história, sabe que nesses 2 anos ele interpreta 2 sonhos, né? Do copeiro-chefe, do padeiro-chefe. E depois que ele interpreta os sonhos, os 2 são libertos, né? Um deles, na verdade, o padeiro morre e o outro volta para o convívio de Faraó. E a fala de José para ele, olha, quando você estiver diante de Faraó de novo, se lembre de mim. Lembra que eu revelei esse sonho para você. Se lembra que eu estou aqui na prisão. E o que aquele homem fez depois que foi liberto? Fez nada. Mais um motivo para José. Agora é o fim da linha. Agora, se eu levei até aqui, agora, a partir dessa eu não vou tolerar mais. Agora eu vou ser um rebelde. Eu vou montar um motim aqui nessa cadeia. Agora vocês vão ver. Mais uma oportunidade, queridos, de se sentir ofendido, de morder aquela isca. Mas, na verdade, depois de um tempo, 2 anos, aquele copeiro, sim, se lembra, quando o faraó começa a ter sonhos, ninguém consegue revelar o sonho, interpretar o sonho do faraó. Aquele homem se lembra de José e mandam chamar José. E aí ele volta para a presença do faraó. Deus construindo a história desse homem, que agora, por revelar o sonho, e não só revelar o sonho, interpretar o sonho, mas orientar, dar uma mentoria ali, gratuita para o faraó. Olha, são 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez, de fome. Então você tem que fazer isso, construir silos e fazer esse tipo de administração, guardar, fazer... E Faraó diz, quem melhor do que esse homem, do que José, para governar o Egito? Põe um anel no dedo dele, dá honra para aquele homem. E agora, depois de 12 anos, numa prisão, depois de ser traído pelos irmãos, sofrer todo tipo de ofensa, decepção, querido, ele é colocado como número 2 do Egito, como governador, administrador daquela nação. E aquele ponto onde ele, com tanto poder, poderia assim se vingar de quem ele quisesse.
Poderia sim fazer o plano que ele tivesse colocado no coração. Mas a verdade é que naqueles 12 anos, Deus estava tratando o coração para que ele agora assumisse essa condição. Eu quero ler com você, resumindo bastante, essa história. Depois que, por causa da fome, a família, os irmãos que o traíram vão até o Egito e se encontram com José. Na Bíblia do Discipulado, não sei quem tem a Bíblia do Discipulado, alguns eu sei que tem, mas aí bem aí eu acho que, mais ou menos aí na página do Gênesis 45, tem um estudo que fala dos 7 choros de José. Maravilhoso. Mostra o processo de cura que esse jovem teve. Os 7 choros, ele chora bastante, Tem um choro aqui quando ele realmente vai ter com os irmãos, que o texto fala que todo o Egito, a casa do faraó, ouviu o choro. Ficou sabendo do choro, porque ele caiu em prantos. E ele recebe cura, e ele perdoa os irmãos que o traíram, que o feriram, que o venderam, que fizeram todo o mal para ele. Porque agora ele estava entendendo, querido, que Deus estava projetando tudo isso. Olha o que ele diz, Gênesis 45, a partir do verso 5. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Aqui está um homem curado falando, querido. E ele pôde olhar para os irmãos e falar: Deus me mandou para cá. Deus construiu essa história para livrar a nação. Deus construiu essa história para tratar o meu coração e usar a minha vida como um livramento para Israel. Aqui está um homem curado, que consegue abençoar os irmãos que o traíram, queridos. Isso é muito forte, isso é muito grave, é muito flagrante. A gente precisa dar importância para isso. Por muito pouco, meus irmãos, a gente crucifica pessoas. Por nada a gente deleta pessoas. Por nada a gente nega o perdão. Por nada a gente corta a relação. Por nada a gente mata literalmente as pessoas da nossa memória. Filhos que não conversam com os pais, pais que não conversam com os filhos, cônjuges que não se falam, parentes que não se veem, pessoas que estão fora da igreja, em outras igrejas, feridas, pessoas no banco porque não conseguem mais trabalhar no ministério, porque um dia foram ofendidas e feridas e agora estão com medo disso acontecer de novo. Estão cativas, estão presas, e nós precisamos desenvolver, permitir que Deus faça esse processo de cura em nós, para que a gente perceba o projeto de Deus ao redor de tudo isso. Perceber que Deus não perdeu o controle de nada, Ele não perdeu o controle da sua vida. E se Ele permitiu que isso acontecesse com você e até comigo, porque eu passo por situações tão difíceis quanto você, é para que eu exercite isso e que eu cresça. E Deus me prepara para algo que eu nem sei que está por vir, mas eu posso crer e visualizar com os olhos da fé. Mas quando eu só olho para a ofensa, ou para o ofensor, ou para a circunstância, eu só posso pensar em vingança. Eu só posso pensar em como eu posso retribuir o mal para essa pessoa. Mas quando eu permito que Deus trate meu coração, queridos, eu consigo ser liberto, eu consigo ser tratado. E eu não estou dizendo que é fácil não, queridos. E é por isso que a gente precisa de ajuda nesse processo, mas entender que essa é a vontade de Deus. Salmo 105. Esse é o penúltimo slide, fiquem tranquilos, está acabando. Salmo 105, verso 16, reforça essa verdade. O projeto de Deus que conduz José ali. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios para se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Quem enviou o homem? Quem enviou o homem? Deus enviou o homem. Foram os irmãos que enviaram aquele homem.
Foram os irmãos que cancelaram o projeto de... Queridos, nada pode cancelar projetos de Deus para a sua vida. Nem homem, nem mulher, nem demônios, nada pode. O projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida, depende da minha resposta. Depende do meu coração, da forma como eu vou responder diante das circunstâncias. José é um exemplo maravilhoso de como Satanás perdeu. Quanto ele tentou ofender, o quanto ele tentou plantar intrigas, situações, e quanto ele foi envergonhado. Porque aqui tinha um homem que conseguiu encher, mesmo em dor, feridas, né, sangue, trevas, ele pôde ser tratado por Deus. E não é diferente comigo, nem com você. E por último, eu quero ressaltar, quem fez as devocionais aí, anteontem e antes de anteontem, essas foram as frases que nós destacamos aí. Satanás espera que caiamos na isca da ofensa para ter um ponto de apoio em nossas vidas. É a estratégia para destruir tanto o nosso relacionamento com Deus, quanto o nosso relacionamento com as pessoas. É isso que Satanás está esperando, querido. A sua resposta. Você morder a isca. E isso ser aquilo que vai minar a sua relação com Deus. O Pai Nosso diz, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A quem nos tem ofendido. Você está dizendo para Deus, assim como eu estou perdoando as pessoas que me ofenderam, me perdoa também, Senhor. Então, se eu não perdoo as pessoas que me ofenderam, eu estou dizendo assim, Deus, não me perdoa não. O quanto nós precisamos entender a seriedade disso, queridos. O quanto isso tem travado a sua vida espiritual, a sua relação, o seu ministério. E por último, se permanecer livre da ofensa, você permanecerá dentro da vontade de Deus. Se você se ofender, será levado cativo pelo inimigo para realizar o propósito e a vontade dele. E então, faça a sua escolha. Qual delas será? Morrer com a sua razão, agarrado com a sua razão? Qual é a sua escolha, querido? Ou permitir que Deus, de fato, trate seu coração, cure você, ajude você a lidar e a restaurar relacionamentos. Não acredite, querido, que é normal relacionamentos quebrados assim. Não acredite que é normal. Cada um por si. Isso é a história do inferno, de Satanás. Deus quer me restaurar, quer te restaurar em nome de Jesus. Qual é a sua resposta? Gostaria de convidar você a ficar em pé. E se você puder fechar os seus olhos.